Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas ao Espaço da Audição. Eu sou a Ariane, fonoaudióloga há mais de 25 anos e esse é o seu espaço para entender de saúde auditiva de forma descomplicada. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que mudou nos aparelhos auditivos durante esses últimos 5 anos. Esqueça tudo que você lembra sobre aparelhos auditivos. Eles não são mais os mesmos e eu vou te mostrar aqui. Cinco anos pode parecer pouco tempo, mas no mundo dos aparelhos auditivos acontece uma revolução nesse período e vem acontecendo a cada ano. Agora eu quero fazer uma proposta para você. Feche os olhos e imagina como você acha que é um aparelho auditivo. Tá imaginando? Pensa comigo, talvez para você ele seja ainda muito grande, um design ultrapassado, nada moderno, feio, uma cor monótona, vamos dizer assim. Foi assim que você imaginou? Mais ou menos igual este aqui? Muito grande, né? Este modelo aqui, pessoal, já é muito, muito antigo. Já faz muitos anos que já vem mudando o design, a proposta dos aparelhos auditivos, tá? Só que o que mudou nesses últimos 5 anos é que, além deles estarem cada vez menores, os do lado de trás do ouvido, assim, fica da orelha, praticamente você não vê, eles estão invisíveis. Cores mais modernas, aliás, diversas cores para combinar com tom de pele, tom de cabelo, dá para escolher. Os fiozinhos aqui super discretos e invisíveis, inclusive aqueles que vão dentro do ouvido. Hoje a gente já tem aparelhos invisíveis dentro do ouvido que realmente a pessoa não enxerga nada. Então, além da parte externa, dentro deles, a cada ano está tendo uma revolução, a cada ano a tecnologia está sendo muito mais moderna. Agora temos inteligência artificial, conectividade, aparelhos recarregáveis e eu vou contar um pouquinho mais sobre isso para você. Uma das coisas que eu acho mais interessante em toda essa evolução dos aparelhos auditivos é o avanço da inteligência artificial, que vem sendo é um tema cada vez mais falado, né? E a gente tem visto como a facilidade de criar imagens novas, até fotos nossas, imitações de vozes, perfis, uso do chat GPT facilitando o nosso dia a dia. E às vezes até assusta um pouquinho, né? Até onde vai essa inteligência artificial na nossa vida, no mundo em geral, certo? Mas fica tranquilo, porque aqui no mundo dos aparelhos auditivos ela veio para ajudar e muito, tornando o som muito mais natural, mais fácil, então fica menos cansativo, menos esforço você precisa fazer para ouvir numa situação desafiadora. O que ela faz, por exemplo, num ambiente como um casamento ou um restaurante que oscila muito as vozes, o ruído? Ela faz uma leitura em tempo real, tá a todo instante monitorando o ambiente, que é diferente das análises de laboratório que os aparelhos têm salvos, tá? Então, ao tempo todo, ela está lendo em tempo real o que está acontecendo e fazendo todas as modificações, como se fosse o seu fonoaudiólogo do seu lado, ajudando o seu fonoaudiólogo e ajudando você a ter mais qualidade, sem precisar de retornos frequentes numa consulta com o seu profissional, tá bom? Além disso, conforme você vai usando, a inteligência artificial vai aprendendo as suas preferências. Então, cada vez mais ela vai personalizando o aparelho para o seu dia a dia, sem que você precise mexer em nada. Ela está ali para te ajudar, para te auxiliar numa escuta muito mais fácil e mais leve. Mas afinal de contas, aonde que está essa inteligência artificial? Ela está aqui, ó, dentro do aparelho, num chip ultra moderno. E aproveito para te convidar para ir vir aqui no nosso canal, no vídeo que eu gravei de como funcionam os aparelhos auditivos e que eu explico cada uma das partes. Agora falando sobre a conectividade dos aparelhos auditivos, que também vem evoluindo e está muito melhor ao longo desses anos, né? Hoje os aparelhos auditivos se conectam diretamente a celulares Android, iOS, para que você possa usá-los como se fosse um fone sem fio,
só que personalizado para a sua perda auditiva, para suas preferências e mais seguro do que um fone de ouvido, inclusive, já que está personalizado para você. Além disso, ele facilita muito porque a conectividade também se conecta à TV, a outros dispositivos Bluetooth, a gente tem microfones remotos que facilitam, por exemplo, se você vai numa palestra, ou até mesmo quem vai a uma missa, por exemplo, pode o padre segurar esse microfone, ou um professor numa palestra segurar esse microfone e colocar na própria roupa aqui. E quem usa o aparelho auditivo escutar como se estivesse do lado da pessoa. É como se estivesse aqui, ó, do seu ladinho, facilitando muito mais a comunicação. Então você pode sentar lá no fundão, que é como se você estivesse sentado ali, ó, coladinho com quem está dando a aula, a palestra ou a missa, como eu mencionei. Muito mais facilidade, mais conforto e elimina o ruído de fundo do ambiente para ser uma escuta também sem esforço. Hoje os aparelhos vão além do escutar melhor. Eles estão pensando assim como cuidar de você ao todo. A gente sabe que a perda auditiva está correlacionada a várias doenças crônicas, como diabetes, problemas cardíacos. Então, cuidar da saúde em geral beneficia o usuário do aparelho auditivo, certo? Pensando nisso, os aparelhos têm dentro do seu aplicativo no celular um monitoramento, onde vai monitorar para você e mostrar para você o quanto você está tendo uma vida social ativa, conversando com outras pessoas, porque isso, agora que você está ouvindo melhor, isso ajuda a estimular o cérebro, porque não adianta ouvir melhor e só ficar em casa assistindo TV. A gente tem que manter a vida ativa, tá? Depois eu vou gravar inclusive um outro vídeo, fica atento aqui no canal, falando um pouco mais sobre a importância da audição no funcionamento do cérebro. E aí a gente tem esse aplicativo, voltando aqui para o aplicativo, que monitora isso para você. Então deixa mais palpável para que você acompanhe se realmente está saindo de casa, diversificando os ambientes para ter vários estímulos sensoriais também. Além disso, ele monitora os exercícios físicos. Pensa que a gente tem os smartwatch hoje que monitoram passos, exercícios. Você tem tudo isso com o seu aparelho auditivo, num único aplicativo que vai monitorar a quantidade de exercícios que você fez na semana, o quanto que você ficou de pé, para ver se também está cuidando aí da sua parte física, tá joia? É muito bacana. Um outro recurso super importante. A estatística mostra que a cada um segundo uma pessoa acima de 65 anos sofre uma queda. E a gente sabe que quem tem perda auditiva, essa estatística sobe 3 vezes, podendo subir até 3 vezes mais. E aí também pensando nesse cuidado, hoje a gente tem aparelhos auditivos com sistema de alerta de queda. Ou seja, se a pessoa que está usando o aparelho auditivo cair, se machucar, não conseguir se levantar, não estiver bem, automaticamente, sem ela precisar fazer nada, um familiar cadastrado recebe lá no celular dele, onde quer que ele esteja, uma mensagem de um alerta de queda e ainda com a sua localização, para que ele possa auxiliá-lo. E isso, gente, pode salvar vidas. Ainda pensando, falando em facilidades, hoje os aparelhos temos modelos livres de bateria, então você não precisa ficar abrindo a gaveta de pilha, trocando, às vezes a pilha é muito pequena. Hoje é muito mais fácil e simples, gente. Na hora de dormir é só colocar no carregador os seus aparelhos, fechar e deixar a noite toda lá e no dia seguinte pôr no ouvido. Igual um celular que a gente faz e põe para carregar. Muito mais fácil, tranquilo. Além disso, o próprio carregador, ele tem a função de power bank, ou seja, você pode levar, vamos supor que a energia da sua casa acabe. Como é que eu vou carregar meus aparelhos auditivos? Porque às vezes pode ficar 8 horas, mais de 8 horas sem energia. O próprio carregador funciona como um carregador portátil, livre, podendo ficar fora da tomada e você carregar até 3 ciclos completos o seu aparelho auditivo. Ou até mesmo, por exemplo, vou fazer uma viagem longa e vou ficar um bom tempo sem ter acesso à tomada, também serve para o mesmo motivo, muito mais praticidade e liberdade. Tem uma novidade que eu particularmente gosto muito e acho que está facilitando muito e dando muita tranquilidade para a gente, que agora os aparelhos auditivos são à prova d'água.
Ou seja, eles têm uma blindagem que protege os aparelhos não só da água, mas deixa eles muito mais resistentes ao suor. Ou seja, a gente pode fazer exercício físico com mais tranquilidade, porque a gente sabe que tem o suor ali que poderia danificar o aparelho e hoje ele é muito mais resistente a isso. A gente pode então fazer atividades físicas. Vamos pensar naquele momento que a gente está na rua e cai um pé d'água, aquela tempestade que a gente fica desesperado em tirar os aparelhos para não molhar, aí cai no chão, corre o risco de perder. Não precisa fazer nada disso. Deixa os aparelhos lá bonitinho na sua orelha. Toma a chuva que tiver que tomar, depois quando estiver no local seco, seguro, aí sim você tira, seca eles e põe de novo no ouvido, porque ele é a prova d'água. Então ele te dá muito mais liberdade para o dia a dia, você não ficar preocupado, ai não, mas isso vai quebrar, eu tenho que tirar nessa situação. Põe no ouvido e esquece, vai viver o seu dia tranquilo, faz as suas atividades, passeia. Ele também tem resistência ao calor, altas temperaturas. É só colocar e curtir seu aparelho. Como você viu, ao longo dos anos, não só de 5 anos não, mas muito mais, os aparelhos evoluíram muito. Antes, a gente tinha esses aparelhos enormes. Hoje eles estão com um design mais moderno e cada vez menores e invisíveis. Antes, a gente tinha aparelhos com pilha e agora a gente tem os recarregáveis. Antes, a gente tinha aparelhos resistentes a águas, mais delicados, e hoje a gente tem os aparelhos à prova d'água. Antes, a gente tinha aparelhos que liam o ambiente e faziam programações pré-definidas em laboratórios. Agora, com a inteligência artificial, a leitura é em tempo real. E agora também a gente tem aparelhos que cuidam muito mais da sua audição, cuida da sua saúde em geral. Gostou desse vídeo? Lembra de se inscrever aqui no canal e compartilhar para que outras pessoas saibam quão modernos estão os aparelhos auditivos. Te espero no próximo.